Você só tem uma única chance para deixar uma boa primeira impressão. E não duvide, seu estilo é peça-chave nessa tarefa. Quer aprender de uma vez por todas a se vestir como um homem de destaque, causar ótimas impressões em entrevistas de emprego, nos seus ciclos sociais e ser considerado aquele amigo estiloso? Conheça o Código do Destaque. Com um faturamento anual estimado na casa dos 700 bilhões de dólares, a indústria farmacêutica é simplesmente a gigante, a maior indústria do planeta. Por quê? Porque simples, muitos tratamentos são caríssimos de certas doenças. E tem doenças que simplesmente não tem cura. Você vai ter que fazer uso de medicamento para o resto da sua vida. A minha mãe faz, por exemplo, uso de remédio para osteoporose, para artrite, para hipertensão. Há pessoas que fazem uso para diabetes. Tem o pessoal também do HIV. Sem contar que, geralmente, muitos medicamentos têm um custo de fabricação ridiculamente baixo e um lucro astronômico por caixa vendida. É uma indústria que, por trás dos panos, ela prefere que você fique doente, porque você doente, você é um cliente. Vide a indústria farmacêutica, que já patrocinou propagandas que diziam que a Coca-Cola era saudável, isso no passado. Mas se o vídeo é para falar sobre a bolha Red Pill, então por que eu estou falando da indústria farmacêutica? Tem alguma conexão? Toda conexão. Mas eu vou te contar isso mais pro final do vídeo, então fica até lá, porque você vai entender o que eu quero dizer. Qual é o preço da liberdade individual? Aliás, a sua liberdade individual tem um preço? Lendo o livro do Freud, A Psicologia das Massas, eu nem precisei ir tão longe para entender a problemática de grupos. Você, quando está num grupo, você é parte dele, você começa a pensar e agir como ele. Tudo o que você faz é pautado nos interesses do grupo. Você pensa como grupo, você age como grupo, você não age como você. Tanto que é comum, quando você está na sua panela, você ter um pensamento. Quando você está sozinho, você é muito mais flexível, você tem pensamentos mais flexíveis, né? Você é um pouco mais diversificado nas suas relações pessoais. A verdade, meus caros, é que eu já não engulo mais a filosofia Red Pill pelo mesmo motivo que eu não gosto de futebol. Quando eu era criança, eu até gostava, achava legal, mas depois que eu cresci um pouquinho, comecei a vislumbrar um pouco o que é a mentalidade dos adultos, eu comecei a não gostar de futebol. Por quê? Porque torcida, né, torcer, vibrar por um clube, aliena você. É só você ver como as pessoas ficam bestializadas, imbecilizadas em final de jogo, de torcidas organizadas fazendo besteira na rua, matando gente, cometendo crimes, baderna, brigando em nome de um clube que paga milhões para jogadores cujos torcedores não ganham um centavo, muito pelo contrário, eles gastam para fazer essas badernas. Quando você está em um grupo com uma filosofia muito forte, você se vê forçado a seguir certas regras implícitas de conduta. Regras que elas não são ditas, mas que você se sente coagido a seguir essas pautas. Olhem, por exemplo, você não pode dizer que tem vontade de namorar, você não pode dizer que gosta de estar na companhia de uma garota. Você às vezes se pega se forçando a ser mal, sabe, com elas, simplesmente para se validar como pertencente daquele grupo. Porque do contrário, você estaria sendo o oposto do que o grupo prega como ideal. E sinceramente, cara, como eu valorizo muito a minha liberdade individual, eu não gosto de ser dito, mesmo que de forma implícita, o que eu devo pensar, o que eu devo ou não fazer. Sou um cara que gosto da companhia feminina, sou um cara que conheço mulheres excepcionais e não gosto da ideia de ser coagido a pensar que elas são ruins, porque a filosofia criou algumas normativas, algumas narrativas e agora eu preciso simplesmente atolar na minha cabeça que aquilo é o padrão e quem está dizendo o contrário do grupo está contra o grupo. Uma das ideias geniais do marketing é quando você cria uma dor para vender uma solução. Eu dei um rolê recentemente com o meu xará, o Felipe, do canal League of Men. A gente estava discutindo essas questões, a gente sentou numa praça de alimentação de shopping para trocar essa ideia, e a ideia foi longe, cara. E uma das questões que essa conversa me abriu a mente, me fez assim pensar, é o seguinte, cara, é o que tá óbvio na comunidade Red Pill em si. Se eu te apresentar um problema e logo em seguida te entregar uma solução, então esse problema deixa de ser um problema, você alivia o seu problema e vai seguir a sua vida e você vai embora. Possivelmente você não vira um potencial cliente ou um assinante fiel. E óbvio que isso não é bom para os negócios.
Assim como a indústria farmacêutica, eu preciso que você esteja necessitado do que eu tenho para vender. Logo, é muito mais vantajoso, por que não, eu simplesmente te vender pequenos anestésicos. Por que eu chamo de anestésicos? Porque uma hora vai passar. E quando esse anestésico passar, você vai vir correndo para mim buscar mais anestésico. Eu não vou aqui condenar canais nem apontar dedos para ninguém. Mas eu vou te citar como você poderia simplesmente construir um canal Red Pill de sucesso e arrastar, mano, uma quantidade enorme de seguidores e começar a fazer dinheiro com isso. Quiçá começar a vender produtos em cima disso. Vou ler para vocês. Primeiro, vocês criam um inimigo. No caso da esfera masculina, vocês sabem muito bem quem é o inimigo, né? Segundo, você bate na dor do seu público. Você vai dizer para ele por que as coisas acontecem com ele, por que ele tá sofrendo disso e daquilo. Depois você explica pro seu grupo por que o inimigo é o inimigo. Você vai apontar o mau caratismo do inimigo, a hipocrisia do inimigo, você vai simplesmente apontar por que o inimigo ele age de uma forma com uns, é legal com uns, né? Ele simplesmente é muito mais aberto a uns, e com você ele é cruel, ele é ardiloso, ele vai te sacanear assim que puder. Depois você apresenta um cenário catastrófico. Vamos pegar um exemplo muito comum, dizer que, por exemplo, os relacionamentos no Ocidente estão acabando. Então que você não deveria nem sequer pensar em conversar com o inimigo na rua, porque você pode sofrer uma falsa acusação dele. Dizer que não é que ele vá, mas ele pode, então por isso ele é um potencial inimigo, assim como homens são potenciais. Mais um passo, você ridiculariza o seu inimigo, né? Já que agora ele é um inimigo, ele é odiado, você tem que ridicularizar ele, porque assim você atrai atenção. Como você faz isso? Você coloca ele nas capas de vídeo, de maneiras mais diversas e ridicularizadas. Porque isso vai potencializar no seu público aquela sensação de superioridade em relação ao inimigo que você criou. E mais um passo, você dá pequenos anestésicos para aliviar aquela dor que você causou, e que você fez o seu público acreditar que quem causou essa dor foi o seu inimigo, que porventura você também criou. E por fim, cara, você mostra conhecimento sobre a natureza do seu inimigo. E aí você usa red flags, obviamente, isso é lindo e maravilhoso. A verdade, cara, é que canais Red Pill, eles lucram com o seu sofrimento, com a sua dor. Eles fazem você acreditar que você está se instruindo com o que ele está te passando, enquanto eles embolsam grana e você perde o seu tempo e a sua alegria de viver. Porque muitos desses produtores no privado, eles saem com mulheres, eles se relacionam com elas, eles têm proximidade com elas, mas te convencem que você deveria a todo custo evitar fazer a mesma coisa, porque é perigoso, porque é isso, porque é aquilo. E porque os relacionamentos são simplesmente a base dos relacionamentos humanos e o homem precisa disso, você vai ficar triste, e você triste você vai precisar recorrer ao quê? Aos anestésicos que eles têm para te entregar. E como é que eu sei disso tudo? Eu fiz isso com vocês durante muito tempo. Conscientemente. Sim, eu fazia conscientemente, sabendo que vocês iam se sentir como vocês se sentem. Só que eu não me sentia bem com isso no fundo, tá? E hoje em dia eu resolvi mudar. E já faz, 3 meses ou mais que eu parei de fazer esse tipo de conteúdo, que eu foquei agora em de fato entregar coisas que de fato ajudam. Porque, cara, olha só, o meu faturamento baixou mais do que 2 vezes, tá? Porque muitos caras vêm falar assim, mas você sugou o que você podia sugar da comunidade, agora tá chutando ela. Não, eu perdi grana com isso. Só que a questão é que existem milhões de problemas. Eu posso simplesmente focar em entregar soluções para o máximo de problemas que eu encontrar. Soluções que vocês vão simplesmente pegar esse problema, de repente aprender como resolver esse problema e seguir a sua vida. Só que eu vou trazer outro problema que você conhece ou que de repente você não conhece e também entregar uma solução. E assim você aprende a ter uma vida com muito mais soluções do que problemas. Ao contrário da filosofia Red Pill, que só entrega o problema. E o que vem depois, meus caros? Olha só, o meu conselho seria que vocês se desinscrevessem de todos os canais Red Pill. Mas como eu sei que isso não vai acontecer, por motivos óbvios, né? Vocês estão apegados à filosofia, eu sugiro que vocês tentem acompanhar só os canais que sejam menos irrelevantes ou que realmente busquem trazer alguma relevância apesar da filosofia. Porque, cara, entenda, eu te trazer um problema, te apresentar que existe um problema e não te entregar a solução, eu vou estar criando um problema. Quantos problemas existem na sociedade? Quantas dores existem na cabeça humana? Imagina se eu fosse trazer todos esses problemas e apresentar para cada um de vocês. Eu vou trazer um problema que antes para você não era um problema. Eu criei um problema na sua cabeça. Mas é muito melhor saber a verdade do que simplesmente se enganar. Não, cara. Tem problemas que você vai ver a sua vida e você nunca vai conhecer e eles nunca vão te atormentar. Você nunca vai sofrer por causa deles porque você não conhece e a sua vida vai seguir em paz. Então, se eu te trago um problema, o mínimo que eu deveria fazer como um ser humano minimamente justo
para não ser um escroto, é te dar uma solução. Ou pelo menos tentar te vender uma solução. Se a ideia é fazer dinheiro, beleza, eu te trouxe um problema, agora eu te vendo uma solução. Mas eu preciso te dar uma solução para um problema. Nem que eu tenha que vender para você. O que eu acho bizarro e errado é eu te apresentar fazer aquilo virar um problema na sua cabeça e falar, se vira aí, irmão, se vira aí. Acordei, abri seus olhos, né? Você saiu, despluguei você da Matrix. Tá, e agora? Te largo aí sofrendo sozinho? Esse foi um dos motivos pelo qual eu comecei a tomar nojo da esfera. Sim, nojo. Não é que, ai meu Deus do céu, o Felipe ficou avesso à comunidade, deixou de ser aquilo que ele foi. Não, o conhecimento tá aqui, irmão. Eu continuo usando esse conhecimento na minha vida. Se eu for conhecer qualquer pessoa, amigo, mulheres, tá aqui, ó. O conhecimento tá aqui. Porque, na verdade, vocês só precisam de 2 livros para vocês aprenderem a lidar com mulheres, relacionamentos e amigos. Vocês só precisam do Profano Feminino e The Rational Male. Eu já disse isso há mais de 1 ano e meio. Vocês só precisam desses 2 livros para vocês minimamente entenderem a cabeça das mulheres e entender as relações sociais. Vocês podem ler também Jordan Peterson, vocês podem ler quanta coisa vocês quiserem. Mas para vocês ficarem despertos, desplugados da Matrix, seres que observam, né, através do óbvio, vocês só precisam de muito pouco. Então é óbvio que nenhum canal se sustentaria se fosse te entregar soluções. Então é muito necessário criar problemas para lucrar em cima da sua dor. Então agora eu vou dar uma de filho da mãe e vou deixar vocês aí refletindo sobre isso. Comenta aqui, eu queria ouvir a opinião de vocês, tá? Muitos vão ficar putos, mas eu não posso fazer nada. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na uma santa paz. Já dizia um Toquinho e o nosso eterno poeta... Nossa, até gaguejei. Vinícius de Moraes. Fui.